What's up? Gueto, rap, gangues e muita história triste. É assim que a sociedade branca americana enxerga os negros. American Fiction, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, nos fez refletir sobre essas questões de forma bem descontraída. Hello, my friends! Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. American Fiction está no Prime Video e conta sobre um professor chamado Thelonious Ellison, mas todos o chamam de Monk, que é escritor também. Ele está passando por um momento difícil, porque não consegue escrever mais e tem muitas raivas dentro dele que o afastam das pessoas. Depois de fazer uma aluna chorar após escrever na lousa a palavra com N, ele é obrigado a parar de dar aula e voltar para Boston, onde lá mora sua família. E ele encontra sua mãe com problemas de memória e seus irmãos divorciados. Monk tem dificuldade em se conectar com as pessoas e até com ele mesmo. Seus últimos livros fracassaram e ele está tendo problemas para vender seu romance mais recente para alguém. Seus livros eruditos e de influência clássica estão fora de moda em uma indústria que anseia pela próxima sujeira americana, mas sem o escândalo. Monk, que cresceu em uma família rica de médicos, diz que não vê raça. Seus críticos ainda querem que ele escreva livros mais negros, livros que deixam a sociedade branca mais confortável com os clichês da vida negra, tirando o foco de suas próprias mazelas. Pouco depois de sua chegada, uma tragédia força Monk a criar raízes e sustentar sua família de forma que nunca fez antes. No processo, ele conhece Coraline, interpretada por Erika Alexander, uma bela advogada que mora ao lado e é uma das poucas fãs da escrita de Monk. Mas ele se sente deslocado entre as pessoas e luta para se conectar com elas. E para piorar as coisas, a condição de sua mãe apenas agrava sua necessidade de escrever um livro de sucesso para lhe fornecer dinheiro para sustentá-la. Então Monk se inspira no novo sucesso da temporada com o título We Live in the Ghetto, algo como Nós Vive no Gueto, para escrever um livro que para ele é intencionalmente ofensivo e mal escrito. Would you give us the pleasure of reading an excerpt? Yo, Sharonda, girl, you be pregnant again? If I is, Ray Ray is gonna be a real father this time around. Ele incentiva seu publicitário, interpretado aqui por John Ortiz, a enviar o livro. Ele intitula esse livro de Minha Pafologia e vê se alguém é estúpido o suficiente para comprá-lo. E para testar até onde vai a ignorância branca, ele ainda muda o nome do livro mais uma vez para Isso mesmo. E surpreendentemente, o livro é aceito por uma editora e ele se torna famoso. We can get it out in time for Juneteenth. Adotando o pseudônimo de Stagg R. Lee, Monk se apresenta como um fugitivo da prisão, escrevendo a verdadeira história de sua vida, acelerando esse romance para uma adaptação cinematográfica. Aliás, a cena que ele se encontra com o produtor como um fugitivo da prisão é icônica. Ao ouvir o som da sirene, ele sai correndo do encontro e o produtor fica extasiado ao achar que ele estava fugindo para não ser preso. Um clássico da cultura negra, pensou ele. Mas Monk ainda está lidando com seus próprios problemas e percebe que tem que enfrentá-los. Também está claro que Monk é presunçoso e hipócrita, um pouco chato até. E seu agente revira os olhos diante dos discursos intermináveis de Monk sobre a sociedade negra que é excluída. Apesar de seu contrarianismo mal-humorado, Monk é um personagem intensamente adorável, graças à atuação de Jeffrey Wright, que está impecável aqui. Na cena mais forte do filme, Monk confronta Cintara sobre o We Live in the Ghetto. Ele pergunta se ela não tem vergonha de ter escrito algo tão falso e inútil. Cintara contesta. Ela baseou seu livro em horas de pesquisa, diz para ele. Parte da narrativa é extraída diretamente das transcrições de suas entrevistas. E de qualquer forma, ela diz, não creio que haja nada de errado em dar ao mercado o que ele deseja. Ou seja, nem tudo é um estereótipo. Algumas situações de fato acontecem com essa parcela da sociedade. O que faz Monk se sentir mais humano, porém, é o quão obstinadamente ele se engana.
Ele está cego para as infidelidades de seu pai e para os problemas pessoais de seus irmãos. Ele finge que Mia Pathologia não passa de uma piada, mas é neste livro, aquele que ele considera mais descartável e absurdo, que ele incorpora seus verdadeiros sentimentos de raiva e traição em relação ao pai. Entre o drama familiar e a sátira, American Fiction mostra como a cultura negra é reduzida a clichês pela sociedade branca e como, mesmo tentando evitar, a vida de Monk está imersa em problemas que retratam aquilo que ele mais despreza, usando a ficção para escrever e representar aquilo que ele sempre desejou. As críticas sociais estão presentes aqui com muita inteligência e sarcasmo. As atuações são impecáveis e movem o filme com muita habilidade. Apesar do final ser um pouco confuso, sugerindo vários finais para a história de Monk, ainda temos aqui um drama familiar com uma pitada de comédia que você pode ver sem medo sim. Monk é um anti-herói mal-humorado que é seu pior inimigo, mas que no final das contas pode ter razão. E foi isso, pessoal. Se gostou deste vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com um amigo seu. E é cinéfilo de verdade? Então corre lá no meu blog para ficar por dentro de todas as notícias fresquinhas do universo do cinema. E o endereço está aqui na descrição. Até a próxima!